Bom, pessoal, a gente vai falar um pouco de dosagem para ganho de peso hoje numa forma um pouco diferente, né? Que é, primeiro, mostrar os dois modos funcionais quando a gente está falando de ganho de peso. Um onde o indicador faz a dosagem por você, o outro ele só indica. E nesse caso a gente não tem descarga, né? Tem um recipiente que você coloca em cima da plataforma, você joga o material ali dentro, depois você tira o material com o recipiente e tudo de cima da plataforma, né? Bom, então como é que funciona a coisa? A primeira coisa que eu queria falar, pessoal, uma coisa que a gente explica para o pessoal, é um pouco difícil às vezes de entender, que é a questão da necessidade de você, sempre que for fazer esse tipo de interação com elementos externos, você colocar um relezinho para fazer essa interação, né, das saídas do indicador, que são contatos secos, né, com os elementos externos. Por que a gente pede para fazer isso? Primeiro, porque muitas vezes os elementos que você liga não têm aquela proteção contra coisas como surtos, corrente reversa, esse tipo de coisa. E aí, durante o uso, pode acontecer de você ter um surto, alguma coisa não planejada ali no processo, e aí você pode danificar o relé interno da placa do indicador, né? Então, aí o que acontece? Precisa de mandar a placa para fazer manutenção, ou às vezes trocar a placa, se você tiver a placa aí para fazer a troca rápida, né? Que ela permite fazer isso também. Mas é uma coisa mais difícil. Então, se você faz uma interação com relezinhos das saídas, né, fica melhor. Aí, se der um dano, vai dar o dano no contato do relé, esse relé aqui que fica danificado, você tem uma isolação grande entre a bobina e o contato nesses relezinhos, né, esses acopladores a relé. E aí você só troca o relé, o eletricista de manutenção mesmo vai lá, troca o relézinho, pronto, volta a funcionar. Então fica mais robusto a coisa, né? Fica melhor para você usar, tá? Lembrando, sempre é bom você ter esse relé, esse acoplador aqui, ele tem essa proteção contra o efeito de corrente reversa. Se você estiver usando relés de bobina pura, aí você pode colocar aquele diodo aqui ligado, polarizado inversamente, né, na bobina, para você poder proteger contra o efeito de corrente reversa também, tá? Isso é bem importante a gente se preocupar aí na hora de funcionar. Outra coisa, essa alimentação aqui desses elementos, nessa interação, eu fiz uma interação aqui também com uma entrada, com a entrada 4, que a gente vai mostrar a dosagem. Tá vendo que a entrada 4 está acendendo quando eu aperto o botão, ó? Tem um botãozinho aqui, ó, né, que a gente tá usando aí na nossa aplicação, né, um botãozinho que eu coloquei aqui, ó. E então a fonte é uma fonte que não tem nada a ver com a fonte que alimenta o indicador. Isso também é importante, né? Para a gente deixar o indicador aqui com a fontezinha dele, uma fontezinha de 15 watts aqui para ele só, né? Pode ser uma fonte pequena, 15 watts. E aí a gente coloca uma fonte para os elementos que estão fora aí, para lá. Não coloque nada além do que é do indicador dentro da caixa do indicador, né? Deixa ali ele protegido para que você não venha ter problemas, tá? São boas práticas essas que ajudam a sua máquina a ficar cada vez mais robusta. Tá certo? Então, quando eu estou falando de alimentação, ó, eu vou tirar da tomada aqui a alimentação do indicador. Você vê que aqui, ó, a fonte, ó, ela continua ligada, mesmo desenergizada. Aqui não está só em stand-by, ela está realmente desenergizada. Você vê, ó, que se eu colocar aqui, ó, um 24 volts aqui, ó, os relés batem, tá vendo, ó? Ó. Então, a alimentação desse circuito aqui, pessoal, não tem absolutamente nada a ver com a alimentação do indicador. Então, isso aí é o que deve sempre ser feito quando você fazer interações com ele, tá bom? Para você ter a melhor performance da sua máquina. Tá bem, pessoal? Então vamos ver agora as aplicações. Bom, pessoal, liguei durante contagem regressiva, ó, segura o Enter apertado, ele vai aparecer TCO e aí você aperta o ESC aqui. A gente entrou nas ferramentas de diagnose do produto, tá? Eu vou entrar aqui, ó, nessa ferramenta aqui, ó, dos IOs, 7 TIOs, para eu poder ver a minha ligação que eu fiz aqui. Então eu estou usando tudo que é de fábrica, tá? Então, por exemplo, quem eu estou usando para SP1, SP2 FFA, ó, estou usando a saída 2 para SP1, a saída 3 para SP2 e a saída 4 para FFAL, que é o de padrão de fábrica. Isso sim que ele está programado quando ele vem de fábrica, para ficar bem fácil para vocês usarem, tá? E a entrada 4, ó, tá vendo? Testando ela também. A gente está usando para fazer o iniciar dosagem, que vem de fábrica assim também. Tá bom, pessoal? Então é isso daí. Vamos lá então agora, para a gente poder ver a nossa aplicação aqui. Muito bem, ó, vamos começar com o programa, onde a gente tem aquele programa onde o indicador ele não está dosando, ele só está te dizendo o momento que chegou em determinado set point, tá? É o SQ01 igual a 1.
Então aqui, ó, vou fazer uma programação aqui, ó, final, eu vou colocar 20 valores didáticos, tá? SP1, eu vou colocar, quando faltar 10, é o primeiro corte, né? Quando faltar 10 para chegar em 20, ele vai fazer o corte. SP2, quando faltar 5 para chegar em 20, quanto que é chegando, faltar 5 para chegar em 20, né, pessoal? Se eu coloquei 20 no peso-alvo, quando faltar 15, né? Quando tiver em 15 o valor que você está lendo no indicador, aí ele vai fazer o corte, que é faltar 5 para chegar em 20, né? E aí aqui no final, ó, eu não vou colocar nada, só para a gente ver o fenômeno aí que pode acontecer, que vocês vão ver que é o fenômeno da queda livre, né? Então aqui eu não preciso dar iniciar dosagem, não precisa fazer nada, ele não está com a responsabilidade de dosar. Então, ó, conforme você vai colocando o material sobre a plataforma, olha lá, ele aciona o primeiro, aciona o segundo e agora vai acionar o último. Ó, acionou. Geralmente, pessoal, se você usar exatamente aquele momento que ele cortou o último aqui para fazer o corte em dosagens por ganho de peso, o material que está em suspensão ainda não caiu na balança, ele vai cair depois que você fez o corte. E aí você vai passar um pouquinho. Digamos que passasse isso aqui assim, ó. Passasse 2, né? Para você corrigir isso, o que você faz? Você vai lá no seu FFAL e coloca 2. Então o que vai acontecer, né? O CLP que vai estar recebendo, ele vai receber 2 antes, ele já manda cortar, aí você vai conseguir fazer o ajuste. Tá legal? É assim que você faz. Então, ó, se você fosse vindo aqui agora, né? Ele ia chegar aqui, ó, em 10, fazer o primeiro em 15, e aqui, ó, em 18 ele já mandaria. Aí o CLP corta e o sistema chega em 20. Porque o material que está em suspensão no ar cai na balança e chega exatamente assim. Geralmente essas máquinas costumam ser um pouco repetitivas isso daí, então dá para usar esse recurso. Tá bom, pessoal? Então é isso daí. Beleza, aqui o indicador então não dosou, ele só informou, tá? Agora tem como a gente fazer ele dosar, né? Como é que a gente faz? Então a gente vai lá, vamos ver aqui, ó. Segura o Enter apertado, apertei o TCO, apertamos F1, vamos em 10 SQ. SQ01 igual a 4. A gente vai colocar ele igual a 4, tá? E vamos também colocar SQ20 igual a 1. O que é SQ20 igual a 1, pessoal? É uma tara automática. A hora que eu der o iniciar dosagem, ele já vai fazer uma tara. Por que a gente precisa fazer isso? Porque quando você coloca o saco na plataforma, o peso do saco você não pode considerar, porque é só o material que você vai considerar, né? Ou o peso do recipiente que você estiver usando. Então aí o que ele vai fazer? Você colocou o recipiente, apertou, ele dá uma tara automaticamente só com esse acionamento, e aí você vai só considerar o material que está entrando. Se você não quiser fazer isso, tudo bem, você vai ter que apertar a tara e coisa e tal, mas eu vou mostrar assim, tá? Aí é só deixar o SQ20 igual a 0. Beleza, pessoal? Então vamos lá, vamos ver como é que ele vai funcionar agora, né? Só que eu tenho que vir aqui e colocar o set point de novo, porque eu mudei o modo funcional. Quando você muda o modo funcional, ele zera aqui para você não cometer erros, né? Então vamos lá. Então vamos fazer o mesmo valor que a gente fez anteriormente, ó. Falta 10 no primeiro, 5 no segundo corte, e aqui, ó, vamos colocar 2, que a gente já descobriu que era 2 lá, vamos dizer assim, tá? De queda livre. Muito bem. Então, ó, apertei aqui, ó. Você vê que a entrada 4 acionou, ele já aciona os 3, tá vendo que acionou os 3? Então, ó, quando faltar 10 para chegar, vai acontecer o primeiro corte, olha lá o SP1, ó. Cortou, tá vendo? Agora, quando chegar em 15, ó, faltando 5 para chegar no peso-alvo, cortou de novo, tá? E agora, ó, faltando 2, ele corta, e aí a queda livre cai e você chega em 20. É assim que funciona. Precisa terminar todo esse processo aqui de chegar aqui, tá? Não pode você querer parar antes daqui, porque agora é ele que está cuidando da dosagem, tá? Chegou lá no ponto, beleza, o cara vai lá e vai tirar o saco com tudo, beleza. Agora vamos considerar o peso do saco aqui, para a gente poder ver o efeito da tara automática. Digamos que o saco que a gente vai usar, ele pesa isso aqui, ó, ele pesa 4, tá? Então eu coloquei o saco lá para poder fazer a dosagem, ou o recipiente que você vai usar, aperto aqui o botão de iniciar. Olha lá, você viu que ele zerou, né? Ele zerou, porém, é o peso líquido que serve para ele. Então, ó, em 10 fez o primeiro corte, em 15 fez o segundo corte, em 18 outro, vai chegar em 20 porque é a queda livre, tá? Fizemos de novo. Se você tirar, vai ficar menos 4 aqui. Se o saco tiver sempre o mesmo valor, tudo bem. Se não tiver também, ó,
Digamos que passe aqui por algum motivo, não tem problema nenhum. Ele vai, quando você apertar aqui, ó, vai dar o início e aí começa a dosar de novo. Ó. E aí, pessoal, isso vai ficar se repetindo direto, tá bom? Bom, é assim que funciona então, né? Lembrando sempre de tentar proteger ao máximo aí para deixar a sua máquina bem robusta, né? Não misturar a fonte do indicador com a fonte dos elementos externos, tá? Se o seu relézinho não tiver, ou na máquina toda, tá? Porque o efeito de corrente reversa, ele pode dar problema em tudo. Então aqui, ó, óbvio que a gente está falando de usando DC aqui, 24 volts, né? Sempre colocar o diodinho aí ligado em polarização reversa para você poder proteger, se o seu relé que você estiver usando não tiver essa proteção. E é isso aí, pessoal, tá? Sucesso nas aplicações. Assim, um detalhe que eu queria deixar aqui, antes da gente terminar, é que se você estiver usando um corte só, né, aí você usa só o FFAL. Se você estiver usando 2, FFAL e SP2. Se você estiver usando 3, FFAL, SP2 e SP1, tá? Você faz ao contrário. Basta você só ligar e parametrizar, tá? Sem problema nenhum. E aí você tá tranquilo, não tem problema. Você vai conseguir fazer o uso sem problema, tá legal? Mas se você precisar dos 3 cortes é assim, mas é sempre de trás para frente, tá? FFAL, SP2 e SP1. Ah, vou usar um só? Usa só o FFAL, que é para você poder ter aquele efeito do corte lá para fazer a queda livre, tá bom? Isso aí, pessoal, valeu, sucesso!